E aí, galerinha do 7º ano! Que prazer estar de volta! A maioria já me conhece, mas para quem não conhece, eu sou a professora Jaqueline Lemos e a gente está começando mais uma aula de arte. Na aula de hoje, a gente vai falar um pouquinho da relação estabelecida entre a cidade, o meio urbano, e a arte, certo? Mas antes disso, eu preciso fazer para vocês algumas perguntas. Gente, a cidade é de todos? A arte é acessível? Quer dizer, ela chega para todas as pessoas da mesma maneira? Qual é o lugar da arte? Para responder essas questões, a gente precisa primeiro concentrar alguns pontos. A primeira coisa que você tem que entender, para entender a cidade, como a cidade surgiu, é saber que a natureza, que é o que vem antes da cidade, ela é tudo aquilo que compõe o nosso universo. Ela é o estágio primário de todas as coisas. Quando o ser humano adapta um meio para conviver de forma civilizada, ou seja, em cidades, ele se organiza e cria um meio urbano, que nada mais é do que a natureza modificada pela ação do homem. Vocês entenderam isso? Bem, então a gente já entendeu como é que a cidade acontece, né? E a cidadania? Você já ouviu falar nessa palavra? Cidadania? Você sabe o que é ser um cidadão? Você sabia que você é um cidadão? Gente, ser cidadão é fazer parte de uma cidade. Mas fazer parte de uma cidade vai muito além de apenas morar num bairro. Fazer parte de uma cidade é exercer seus direitos e deveres. Direitos e deveres que devem levar em conta o bem comum e o pleno exercício da tolerância entre os indivíduos numa mesma comunidade. Por que a cidadania é tão importante? Porque a cidadania, ela vai trazer pra gente o respeito e o respaldo para que a gente possa se manifestar, se expressar, inclusive artisticamente, nas cidades. Outro conceito fundamental para que a gente entenda essa relação entre arte e cidade é aquilo que é público e aquilo que é privado. Você já ouviu falar sobre isso? Vamos lá ver a diferença. A necessidade de organização da sociedade determinou que público é tudo aquilo que pertence a todos. Diz aí uma coisa que pertence a todo mundo aqui no Maiobão. A Web Henrique Della Rocque, é isso aí. A escola é pública, é acessível e é direito de todos. Mas também temos aquilo que é privado. Privado é aquilo que é propriedade de alguém. E por que é importante a gente determinar o limite entre o público e o privado? Porque você não vai querer ninguém invadindo sua casa à meia-noite, não é verdade? Por quê? Porque ela é o seu lugar, o seu ambiente. É por isso que a gente precisa preservar e respeitar o que é público, ou seja, que todas as pessoas têm o direito de acessar, e o que é privado, que todas as pessoas têm direito de ter resguardada a sua privacidade, certo? A cidade, como eu ia dizendo, ela é um lugar de encontros, onde a arte floresce no cotidiano e a partir dele. A cidade é o lugar, por exemplo, de você criar, construir, e se você perceber, tem um pouco de arte em cada esquina. Mas é muito importante que a gente pense, a partir da cidade, outros aspectos que determinam essa convivência humana. Por exemplo, mobilidade urbana. Credo, professora, que palavra é essa? Mobilidade urbana tem a ver com a qualidade do transporte numa cidade, tem a ver com você poder ir e vir para algum lugar. Pensem aí sobre a mobilidade urbana daqui do Maiobão. Quais são os meios de transportes públicos que a gente tem disponível? Eu posso citar alguns. Tem ônibus, tem van, tem carrinho, mas será que tudo isso foi, como é que eu posso dizer, tudo isso foi oportunizado pela gestão da cidade? Na verdade, não. Tanto as vans quanto os carrinhos foram uma saída encontrada pela própria sociedade do Maiobão para poder vencer os desafios do ir e vir aqui nesse meio, certo? Outra coisa fundamental é a gente pensar um pouco sobre o saneamento básico. Vocês sabem o que é saneamento básico? Gente, o saneamento básico tem a ver com a rede, com a qualidade da rede de esgotos, com o tratamento da água que é disponibilizada e que chega até as casas de vocês, com as valas, enfim, tudo aquilo que diz respeito aos dejetos da cidade, os fluidos, enfim, córregos e tudo isso que está ali junto da cidade, que está numa rua. Você já passou por uma situação onde numa rua tinha um cano quebrado? É um transtorno, não é verdade?
gasta água, polui o meio ambiente e, obviamente, prejudica o saneamento básico daquele lugar. Será que isso tem interferência na minha boa convivência numa cidade? Com certeza. Além disso, aqui tem outra coisa muito interessante. Vocês já repararam a organização das feiras e mercados daqui do Maiobão? A gente tem a feirinha, tem a feirona, e o que acontece nesses mercados? Bem, ali é onde a comunidade também se organiza da forma que bem entende, a partir dos seus alimentos. Muitos deles são plantados e colhidos aqui e revendidos nas feirinhas. Isso é importante? Claro que é. Isso gera renda, isso gera qualidade de vida, emprego para muitas pessoas e também é uma forma da gente se desenvolver dentro dessa cidade. Ah, outra coisa. Segurança. Segurança também é uma preocupação quando a gente pensa no desenvolvimento de uma cidade. Uma cidade bem desenvolvida é uma cidade segura. É claro que você quer ir e voltar para a escola, para sua casa, com toda a segurança de chegar tranquilo, né? Sem passar por nenhum transtorno. Uma boa cidade, uma cidade onde a gestão é preocupada com essa questão, ela vai ser uma cidade segura também. Mais do que isso, você já parou para pensar na quantidade de lixo que você produz diariamente? Porque o lixo também é um fator fundamental nas cidades. Imagine você se todo o lixo produzido aqui no Maiobão não fosse recolhido, se ele ficasse nas praças, jogados. E mais do que isso, esse lixo, quando é recolhido, ele vai para onde? Ai, professora, mas tudo isso para falar de arte? É, meu querido. É, porque faz tempo que a arte deixou de se preocupar em apenas ser bela e agradável. A arte, ela tem também uma necessidade social de discutir essas questões que passam pela convivência humana. E a arte urbana, ou seja, a arte que acontece na cidade, ela sempre vai estar tocando nesses assuntos. Aí eu vou perguntar para você, qual é o lugar da arte, na sua opinião? Se pensarmos nos locais tradicionais, alguns de vocês vão responder: ah, professora, eu posso encontrar arte no teatro, eu posso encontrar arte no museu, na galeria, nas feiras de arte. Mas será que só aí? Bem, na verdade não. Esse conceito de arte urbana, ou seja, a arte que acontece na cidade, ele amplia essa noção de espaço e de ocupação da arte. Isso faz com que essa arte ocupe muros, ocupe praças, ocupe espaços públicos e, claro, se torne mais acessível e popularizada. Quando a gente diz que uma coisa é acessível, é porque ela chega para você. E não importa se você pode ou não pagar por um ingresso, ela tem que chegar, porque a arte é um direito que lhe assiste. O problema é a gente não saber e não cobrar por isso. Hoje, muitas ações artísticas acontecem em espaços públicos, pela livre iniciativa dos cidadãos. Essas intervenções, elas podem ou não ser legalizadas. Como assim, professora? Vai lá no nosso material compartilhado no grupo virtual, lá o nosso PDF maravilhoso, nosso mapinha mental de arte, que você vai encontrar 3 fotografias suas participando de atividades de intervenção urbana na escola, certo? Grafite, inclusive. Lá você vai perceber que alguns alunos, com a permissão da direção da escola, puderam fazer sua própria expressão artística através de uma técnica chamada muralismo, ou comumente conhecida como grafite. Dá lá uma olhada que eu espero. Agora, se a arte é legalizada, né? Aí é arte, é comunicação e é arte. Esse tipo de arte, como eu já disse para vocês, o grafite. E o que significa ser legalizado? Significa que você tem autorização para fazer uma expressão de arte visual no muro alheio. É muito simples, é você pedir para poder fazer essa interferência. Quando não acontece essa permissão, a gente vai ter um outro episódio. É chamado a pichação. A pichação, ela não pode ser considerada arte na medida em que ela deteriora patrimônios privados ou até mesmo patrimônios públicos. Imagine você, uma escultura numa praça pública que está ali contando uma história, porque toda expressão artística conta uma história, e de repente alguém resolve pichar um bigode naquela estátua. Ai, que desastre, né? O que aconteceu ali? Você tem todo o código da arte, toda a linguagem artística desvalorizada por uma atitude egoísta e irresponsável. Se você quer se expressar artisticamente e se você precisa fazer isso, faça da maneira certa.
Sempre vai ter um muro à sua disposição, basta que você possa dialogar respeitosamente com quem é o responsável por aquele muro. Afinal de contas, você já aprendeu que existe limite entre aquilo que é público e aquilo que é privado. E qualquer coisa fora disso é vandalismo. E vandalismo não é arte, ok? Mas vamos em frente. Se vocês pensarem na arte que acontece nas cidades, existem múltiplas possibilidades. Existe o teatro de rua, existe a dança de rua, existe o freestyle, que é o estilo livre de rimas. Lá no Maiobão acontece de vez em quando. Se eu não estou enganada, às quintas-feiras à tarde, uma galera jovem aqui se reúne para fazer batalha de rima livre. Nessa mesma ocasião, eu já participei de longe, só assistindo, mas eu já tive a oportunidade de ver também apresentações de break, que é a dança de rua, e também o grafite acontecendo ali ao vivo. Existe uma praça chamada Praça da Juventude. Se você for lá, tiver a oportunidade de olhar um dia, você vai ver que na pista de skate houve já toda uma intervenção urbana feita através do grafite. Tá lá, é só ir conferir, tá? Mas não agora, porque agora você tem que ficar em casa por conta do coronavírus. Vamos em frente. O movimento, esse movimento que fez a arte ocupar as ruas lá fora, ele é conhecido como movimento hip hop. Professora, mas o hip hop não é estilo musical? Não, não é só um estilo musical. O hip hop é um movimento que relaciona 5 elementos diferentes. Essa cultura, ela teve origem lá nas comunidades jamaicanas, latinas e afro-americanas que viviam em Nova York na década de 70. É uma linguagem de resistência, de luta, de luta política e social. Isso por quê? Porque ela vai fazer questionamentos desse espaço da cidade, se ele realmente é acessível a todos, se ele chega e quando ele não chega, quem que promove essa omissão. É muito importante que a gente discuta também sobre isso. Essa linguagem de resistência e de luta foi difundida em todas as comunidades ou periferias no mundo, especialmente aqui no Brasil. É bom lembrar que o Brasil também teve boa participação, tanto do rap quanto do funk, dos que foram os primeiros estilos musicais a ocupar essas comunidades em bailes comunitários. Vai lá no grupo virtual da nossa turma, você vai ter contato com o Rap da Felicidade. O Rap da Felicidade é uma produção da MC Cidinho e Doca, tá disponível para você acompanhar, certo? É uma versão antiga de rap, com certeza não é como o trap, que é o que você escuta hoje em dia, né? Da década de 2000 já. Mas que vale muito a pena para conhecer qual é a origem das músicas, por exemplo, que você escuta hoje. Voltando lá para os elementos do hip hop, é importante fixar que são 5 esses elementos. Primeiro, a gente tem a música do DJ, ou disc jockey, que é um artista que reinventa ritmos através da mixagem de músicas diversas. A gente também tem o rap, que é a sigla para Rhythm and Poetry, ritmo e poesia, um tipo de música que mistura o discurso rimado e o som instrumental. É isso aí, é música e poesia, tudo junto e misturado. Nós também temos o break, ou a dança de rua, que propõe movimentos de chão. Além disso, como eu já falei, o grafite, que é uma pintura de muro e que é uma expressão visual, características da cidade. Essa expressão no grafite, ela extrapolou o próprio hip hop. Hoje ela é considerada street art, ou arte de rua. Entenderam tudo? Alguma dúvida? Respira aí, que já que a gente volta. Voltando lá para aquele questionamento inicial. Será que a cidade é de todos? Se for, quem é que paga pela arte? E ter acesso à arte é um direito civil, ou seja, ser cidadão também é ter acesso à arte e à cultura? Alguns artistas brasileiros, lá no início do século XX, viveram a estética modernista. Essa estética ela rompia com as formas realistas de representação das artes visuais. O que é a forma realista de representação? É quando a gente tenta fazer a obra de arte tal qual ela é. Então, se eu quero pintar este maravilhoso cacto, eu vou fazer ele tal qual ele está posto, ou seja, eu vou representar quase como se eu estivesse fazendo uma fotografia. No grafite não é assim. No grafite você vai trabalhar com outras modalidades. E a estética modernista, ela já pregava isso lá atrás. A preocupação dessa estética estava mais voltada para as questões políticas e sociais. Foi nesse momento que a arte começou a perceber que não dava só para colorir, ou para enfeitar, ou para agradar. Que a arte tinha um papel maior, que era esse papel de luta, que era esse papel de questionamento, esse papel de resistência. Era necessário pensar na arte como uma ferramenta de comunicação, como uma ferramenta de debate, uma ferramenta de diálogo, certo?
E no caso da estética modernista, muito influenciada na década de 30, pelo fato do mundo ter vivido uma grande crise econômica. Era a primeira vez que a arte brasileira era repensada a partir desse papel social por ela desempenhado. A sensibilidade dos artistas modernos brasileiros significou uma mudança estética das artes visuais. Isso para todo o país. Vai lá no nosso material PDF, nosso mapinha mental compartilhado, que você vai ter acesso a duas importantes obras de artistas brasileiros, cujo questionamento está muito mais voltado para o meio social. Por exemplo, Tarsila do Amaral, na obra Operários, ela faz uma reflexão sobre a industrialização e sobre como as pessoas estavam condicionadas a um processo de fabricar, a um processo de repetir, a um processo de produzir muito material em massa. Antes disso, o que acontecia? Antes da Revolução Industrial, os trabalhos eram manuais. Então, o artista, ele tinha nas suas mãos toda a potência do seu trabalho. Imagine um sapateiro. O sapateiro, ele confeccionava. Ele, primeiro, conseguia o couro, sovava esse couro, trabalhava todo o couro. Depois que o couro estava limpo, lavado, depois que ele foi todo trabalhado, conduzido para aquele material, ele ia costurar esse couro, ele ia produzir o cadarço, ele ia fechar o sapato, fazer a sola, medir o número da pontuação dos seus pés e ia lhe entregar um trabalho completo. Ele era o artista de toda a obra. Toda a criação do sapato era do sapateiro. Aí veio a Revolução Industrial. Máquinas foram criadas. De repente, as máquinas poderiam produzir. O sapateiro, que fazia um sapato por semana, de repente se tornou um operário. Esse operário agora produzia milhares de cadarços. Ele nem recebia pelo que produzia e ele nem tinha noção do quanto custava o seu trabalho a partir daí. Por quê? Porque ele não era mais um artista, ele era só um operário. Mas essa é só uma das reflexões possíveis que a gente pode fazer a partir desse quadro, que eu lhe convido a perceber, a olhar lá no nosso material, certo? Continuando, vamos falar um pouquinho sobre arte pública. Respondendo a pergunta que eu fiz lá atrás, sim, o acesso à arte é direito de todo e qualquer cidadão. Esse fato não tira dos artistas o direito de cobrar pelos seus produtos artísticos. Afinal de contas, artista também paga a conta, né, gente? Artista também precisa comer. Então, não é problema nenhum que um artista, depois de produzir o seu trabalho, ou seja, o sapateiro que vende o seu sapato, que produz o seu sapato sozinho, ele pode cobrar por isso. Esse é o seu produto artístico. Mas nem todas as pessoas podem pagar, vocês sabem. E o que acontece quando esses espaços tradicionais citados não permitem o acesso das pessoas que não podem pagar? O que acontece com o seu direito cidadão de ter acesso à arte na cidade? Foram essas reflexões que fizeram os artistas de hoje repensarem a arte, o lugar da arte, a importância da arte e a discussão desse acesso. Aí que a gente começa com essa arte que é livre, que é pública e que é uma iniciativa cidadã, que não pode ser tolhida por nenhum governante e que muitas vezes nem depende dele. É necessário, então, que o Estado, quem é o Estado? O Estado é todo mundo que regula isso aqui. Então, o presidente do país é o Estado, o governador do Maranhão é o Estado, a prefeita de Paço do Lumiar é o Estado. E todos esses são responsáveis por garantir que você, aluno, tenha acesso à educação e que você, aluno, tenha acesso à cultura. O Estado deve promover políticas de arte pública. Também deve partir das iniciativas privadas. Afinal de contas, nós temos várias empresas. Ou eu estou enganada? Temos empresas aqui, empresas que trabalham aqui, que geram, que produzem, que vendem, que ganham com isso, que lucram com isso e que nem que dá uma resposta social, uma contrapartida social. Se qualquer empresa se instala numa cidade e lucra com isso, ela está lucrando com algo que é daquele lugar, então ela tem que dar a sua contrapartida. Por exemplo, a Vale. A Vale é uma empresa que trata petróleo no Brasil, certo? E ela está em todo o Brasil. Aqui no Maranhão, em São Luís especificamente, no Centro Histórico, a Vale tem o Centro Cultural Vale. Ele está situado, como eu disse, lá no Centro Histórico. Esse centro, ele oferece de forma gratuita diferentes formas de manifestação artística e de variadas linguagens. Você pode ir lá, pode convidar seu pai, pode convidar sua mãe. Está aberto sempre desde as 2 da tarde até as 5h30 da tarde. Ou melhor, das 14 às 17 horas,
para que você possa ter acesso livre, certo? Garantido pela iniciativa privada. Claro que você não vai agora por conta do coronavírus, mas assim que tudo isso passar, visite o museu, visite o Centro Cultural Vale, convide seus pais para ir com você. É seu direito, lembre disso, cobre por ele, certo? Voltando então, a intervenção urbana, que a gente já tinha conversado, só para fechar aqui o conceito para vocês. A intervenção urbana, ela é a arte de interferir nas cidades. Interferir é mudar. Bem simples. Tá de um jeito, de repente eu vou lá, interfiro e modifico completamente. Na última década, assistimos à difusão do fenômeno cultural que invadiu as grandes cidades. Existem várias formas de intervenção urbana e elas são realizadas nos mais variados espaços urbanos possíveis. Elas acontecem de forma independente, geralmente anônima, ou seja, o artista nem sempre vai assinar o seu grafite, nem sempre vai assinar a sua instalação, mas ele sempre vai estar produzindo isso. Isso é feito de propósito, tanto por artistas profissionais quanto artistas amadores. E por que esses artistas fazem isso? Primeiro, porque eles desejam dialogar e provocar uma análise crítica e sem intermédio de governo ou de qualquer instituição pública ou privada. Esses artistas estimulam, em primeiro lugar, a relação afetiva que a gente estabelece com as cidades. Eles propõem novas maneiras de perceber e ocupar esse espaço urbano. Essas intervenções, claro, elas não começaram ontem, elas têm sua origem lá no movimento chamado arte conceitual. Esse movimento aconteceu no final do século XX, quando esses artistas começavam também a questionar o que era arte e para quem ela servia. Esse é também o meio de fazer a população buscar, por meio da arte, uma vida mais digna. E aí, gostaram? Compreenderam? Dúvidas? Questões? Traumas? Manda pra cá, manda no privado e a gente responde. Ah, deixa eu lembrar que tem aqui uma atividadezinha pra vocês. Primeira coisa, você vai registrar e enviar no grupo de trabalho ou no meu privado todas as dúvidas sobre esse tema trabalhado para que eu possa responder durante o dia da sexta-feira ou na próxima aula. Você também vai assistir o vídeo do Rap da Felicidade. O link está disponível no nosso material de apoio, está disponível lá no grupo de trabalho. E após assistir esse vídeo, você vai criar uma rima ou vai criar um rap que fale das questões sociais aqui no Maiobão. Sabe por quê? Porque arte é cultura, arte é informação, arte é resistência. E você também tem que fazer parte disso. O que a arte fala? E o que a cidade fala pra você? E o que você quer falar sobre a cidade e sobre a arte aqui no Maiobão? Eu quero ouvir. Conta pra gente. Tá bom? Depois você manda pra gente o rap, pode cantar também, grava o vídeo, compartilha na página do nosso Facebook. Você sabia que a Web Henrique de la Roque tem a página no Facebook? É isso aí, meus queridos, a gente é diferenciado. Um beijo, lava as mãos, fica em casa e não esquece de debater com a sua família, tá? Pergunta pros seus familiares que tipo de arte urbana que eles identificam aqui em Paço do Lumiar. Descobre se próximo da sua casa existe alguma intervenção de grafite. Investiga se existem e quais são os artistas que existem, que são artistas de rua aqui no Maiobão. Enfim, converse com sua família. Esse é um excelente momento e oportunidade de você passar bons momentos juntos, aprendendo e preservando suas tradições. E não esquece de registrar tudo no caderno, porque esse ponto é garantido assim que as aulas retornarem. Foi um prazer! Beijo! Até a próxima!